partir de agora, a gente conversa aqui com o consultor de empresa, advogado, bacharel em ciências contábeis, bacharel em administração e escritor, Paulo Roberto Canizaro. Ele que está aqui para falar a respeito de 2 livros da sua autoria. Desculpe os transtornos, Um Brasil em Reforma. E também Conflitos nas Famílias Empresárias, a Sociedade Familiar, seus desafios e suas oportunidades. Muito obrigado pela presença. Flávio, é um prazer estar com você. Já estou assim, cliente da casa aqui, primeira vez que estou com você, mas já estive aqui várias vezes, o pessoal sempre me recebe com muito carinho e a gente está voltando aí de novo. Bom, vamos começar falando sobre Desculpe os Transtornos, Um Brasil em Reforma. Qual é a proposta desse livro? Esse livro, na verdade, faz parte de uma trilogia. Eu tinha lançado primeiro um livro sobre a história da República, depois o segundo volume foi sobre a crise que está acontecendo nas democracias contemporâneas e o poder da corrupção. E o terceiro, me debrucei um pouco num tema que bem para mim é instigante, que é sobre dívida pública, uma coisa que de um modo geral pouca gente escreve, pouca gente conversa, porque aparentemente é um tema árido e, vamos dizer, a cidadania, as pessoas têm um pouco de dificuldade de compreender o problema da dívida pública, que eu acho que é o centro da crise. Quer dizer, você tem várias crises episódicas, mas eu acho que o centro da crise também é a dívida pública. Bom, esse primeiro livro que a gente se referiu, Desculpe os Transtornos no Brasil em Reforma, ele tem um complemento no título, que é a crise do Estado. Vivemos mesmo essa crise? Vivemos, exatamente. Essa é a grande crise. A crise é a do Estado. O Estado todo está em crise, né? O Estado está colapsado. Você vê que a própria dívida pública se acelerou em demasia. Ela sai de 30%, vai a 80% e pouco, principalmente no último período do ciclo da presidente Dilma. E aí não tem dinheiro para nada. E compreender a dívida pública, que eu acho que é o dado mais relevante. Como é que ela se forma, né? Ela se forma porque o Estado estabelece contratos privados com a sociedade, contratos de prestação de serviço, de investimento, de construções, né? E que deu, inclusive, um pedaço do problema da Lava Jato. E aí, nessas relações, ele faz contratos lícitos e contratos ilícitos, né? Que deu, vamos dizer assim, eclodiu nessa crise mais recente do Lava Jato. Mas aí o que acontece? O Estado se descapitaliza e ele passa o dinheiro para a sociedade privada enche os dinheiros nos bancos, aí tem um déficit no caixa do governo, o governo faz o quê? Emite título. E ele emite título e aí há um aceleramento desse título. Quando eu comecei a estudar há muitos anos a dívida pública, eu entendi que o Estado não deve dever. Hoje mudei um pouco o conceito. Eu acho que o Estado precisa dever, né? As grandes nações devem mais do que o PIB. O grande problema é quando não tem a contraprestação social. E aí, quando você não tem a contraprestação social, a aplicação do recurso bem colocada, aí o Estado entra em crise. Então, a crise que é o nosso caso, né? Que é o nosso caso, né? Ele sai, só para dar um dado relevante, você deve lembrar, por exemplo, um evento importante, foi no governo Lula. Ele foi à televisão e aí, sem discutir a situação partidária, mas como conceito, ele vai na televisão e diz que vai pagar a dívida externa, né? A dívida pública é a mistura da dívida externa com a dívida interna. Ele diz que paga, ele realmente pagou, mas aí ele paga uma de 4 e toma uma de 12, ou de 13, ou de 14, interna. E aí, com essa emissão de título público permanente, não tem dinheiro, porque o Estado não consegue pagar e aí emite outro título. Então, essa dívida pública que está aí, ela é uma doença, quer dizer, se você for fazer o recorte da situação do Estado, é o Estado disfuncional, é aquele que não cumpre os seus compromissos republicanos e o que ele prometeu à sociedade. Então, a crise é do Estado, um pedaço dessa grande crise é a da dívida pública, né? O senhor, nesse primeiro livro, fala em refundação de uma república autêntica. O que é que falta para isso? Veja só, eu sou um amante de história. O meu primeiro livro eu conto a história da monarquia e a queda da monarquia, inclusive na época por um alagoano. Cai a república e a república assume uma série de compromissos. Então, quando a monarquia cai em 89, uma série de compromissos da república foram prometidos. Eu entendo que a república prometida não é essa que está aí. Ou seja, o Estado contemporâneo prometeu uma república que não é essa daí que está aí colocada com
220 mil empresas fechadas nos últimos 3 anos, pequenas empresas, 13 mil indústrias foram fechadas nos últimos 3 anos. Esse ano já se fecharam 2.900 empresas no estado de São Paulo. Você tem 20 milhões com subemprego e tem 14 milhões de desempregados. Esta não é a República prometida, né? O ideal republicano que foi prometido na época era que você conseguisse compartilhar e ter um estado social do bem-estar. Não é isso, né? Bom, a gente vê aqui no Brasil a política refletindo na economia e gerando problemas sociais, gerando principalmente desigualdade. E o senhor acha que há perspectiva de a gente chegar a uma solução para isso? Veja, essa é a grande questão da desigualdade, né? Se você analisar os últimos anos, a gente não está conseguindo extirpar essa desigualdade, né? Esse Estado está cada vez mais evidente que a sociedade não quer um Estado assistencialista, ele quer um Estado capaz de cuidar desse bem-estar social. É difícil tirar essa desigualdade. Esse aqui é o grande gap que eu vejo aí, é que a sociedade não está conseguindo enfrentar o problema da desigualdade, né? A fortuna no Brasil está concentrada, esse poder de concentração da renda está cada vez maior em poucos grupos, em poucas pessoas físicas, né? E isso é uma anomalia, não é esse o Estado republicano, esse que você prometeu com a queda da monarquia. Acho eu que precisa ser refundada a República. Ou seja, se em 89 nós declaramos a proclamação da República, deveria ter outra data para refundar outra República e não com esses partidos políticos, todos eles sem ideologias, porque eu acho que não tem hoje basicamente ideologia nos partidos políticos, eles são pequenas legendas, mais ou menos o discurso é mais ou menos igual. E eu acho que a parte econômica aí está colapsando, a parte política está colapsando todas as outras dimensões da sociedade brasileira. Eu entendia como advogado, e eu sei que você também milita nessa área, eu achava que o direito era que ia consertar o mundo. Depois eu mudei um pouquinho, achei que era as equações econômicas. Hoje eu acho que é a política. A política que tem o poder de transformador, de mudar a sociedade. E a gente tem uma apatia política. Se você perguntar ao cidadão comum, todo mundo tem nojo da política, quando esse é o principal instrumento de transformação da sociedade. E aí eu acho que a sociedade brasileira tem uma cidadania baixa, exerce muito pouco a sua república, achando que a democracia é no dia de fazer a votação, ir lá, comparecer e colocar o voto. Eu acho que a menor expressão da democracia é o voto. Tem outras manifestações muito mais importantes, de pautas importantes que mudam a sociedade. E, na minha opinião, me permita acrescentar, o Brasil vive tanta desigualdade que a gente está perdendo um pouco o sentimento de patriotismo. É verdade, você tem razão. Cada vez mais a gente, inclusive, fica parecendo, toda vez que a gente tem um discurso desse, que a gente é nacionalista demais, não é isso? E quem não tem, fica parecendo que você é um ET toda vez que você faz essa defesa desse nacionalismo. Só em relação à dívida pública, um outro recorte que eu acho importante é o seguinte: a Constituição de 88 tem lá uma norma constitucional que pedia, inclusive, a revisão da auditoria da dívida pública. Nós estamos há quase 40 anos depois da Constituição, de 88 para cá, nós nunca fizemos essa auditoria, nós não tivemos a coragem cívica de convocar a sociedade para passar a mão e verificar como foi contraído o empréstimo, a que taxa, para que foi, quem contratou, quem foram os responsáveis pela dívida. O único que enfrentou isso foi Getúlio. Você lembra que em 30, do período de 45, ele convoca o ministro Graça Aranha, pede para fazer uma auditoria e descobre que 40% da dívida pública não tinha contrato. E a dívida sai de 1 bilhão e 600 e vem para 600. Quer dizer, é possível. Quer dizer, refundar a República não seria exatamente também fazer auditoria da dívida pública? Não seria questionar, por exemplo, que não pode ser a única garantia constitucional ter que pagar banco? Porque está escrito lá no 166 dizendo que a única coisa que não pode deixar de pagar é banco. Quer dizer, eu acho que essa não é a República prometida. Bom, sobre o outro livro, Conflitos nas Famílias Empresárias, Sociedade Familiar, Seus Desafios e Oportunidades. Como enfrentar essas diferenças familiares nas empresas? Essa é muito boa pergunta. É o seguinte, aí vem o lado da economia, da dívida pública, são as minhas grandes paixões. Escrever sobre empresa é a minha militância. Eu trabalho na área de direito societário, que é uma área extremamente complexa para trabalhar hoje com as empresas. Um dado importante,
Se o ciclo de vida das pessoas físicas está aumentando, né, essa é uma conquista da sociedade contemporânea, nós estamos vivendo cada vez mais. Tomara que eu ainda pegue o restinho desse ciclo e passo dos 100 anos. Mas as empresas, ao contrário, a mortalidade está aumentando. As empresas estão descendo. A empresa brasileira, com a empresa de primeira geração, é uma empresa de 7 a 8 anos. Está ficando difícil a empresa de segunda geração. Diferente do mundo, o mundo tem um ciclo de vida nas empresas maior porque as sociedades são mais velhas. A empresa americana, a empresa europeia é uma empresa de segunda, de terceira, de quarta geração. Eu posso dar um segundo testemunho a você, como essa reflexão à sua pergunta. Quantas empresas de 50 anos tem em Alagoas? Quantas tem de 70, ou de 60, ou de 40? Você vai ver que está ficando cada vez mais raro. As empresas estão desaparecendo por uma série de componentes que são componentes econômicos, conjunturais, estruturais, de segmento que ela atua, da concorrência predatória, da concorrência desleal, mas um pedaço dessa extinção da mortalidade deve-se aos problemas de família. Por quê? A sociedade patriarcal cai, as sociedades estão mais complicadas, as famílias também têm um nível de informação, de influência, desejos próprios, e eu digo sempre comparo, você tem os valores da família e os valores da empresa. Essa zona de interseção entre os valores da família e os valores da empresa são as forças congregadoras e desagregadoras na vida das empresas. E hoje há uma força grande para os instrumentos desagregador da família, e você, melhor do que ninguém, sendo um homem maduro, sabe a quantidade de má influências que você tem em volta da família e em volta das empresas. E como alcançar a tolerância nessas relações em empresas familiares? É outra muito boa pergunta, a sua pergunta é extremamente aguda. Eu defendo, inclusive nesse livro e em outros que já escrevi, sobre a formação de protocolos de família, né? Que não é um misto entre o contrato social e os acordos de acionista e acordo de cotista. Eu acho que precisa de um pacto parasocial, que eu acho que é a coisa mais moderna, que se usa inclusive no mundo, fazer um pacto societário preventivo de litígios, além do que não deixar que as famílias vão resolver o problema do judiciário. Eu escrevo aí que o nosso judiciário já está infestado de demandas, muitas inclusive com litigância de má-fé, esvaziado, encheu esse mecanismo do judiciário de muita demanda, e eu acho que os problemas da família não são para resolver no judiciário. Eu acho que você tem mecanismos mais modernos de negociação, de pacificação, de arbitragem, de pactos societários, de conciliação. Então, você tem uma série de instrumentos extrajudiciais que são muito mais efetivos e, principalmente, no resultado de ganha-ganha, todo mundo ganha. No judiciário sempre é ganha-perde, alguém tem que ganhar, alguém tem que perder para alguém ganhar. É um processo, normalmente, os ritos são muito lentos, não se resolve, expõe a família, leva uma fratura familiar que às vezes depois como diz aquele ministro antigo, é imexível, é irremovível, você não consegue extirpar isso. Então, eu sou contra judicializar os problemas das empresas familiares. Tem que ser no pacto societário, na medida da mediação, da arbitragem e da conciliação. Bom, na empresa familiar, todos, em menor ou maior grau, se consideram donos, né? Como impor limites nessa situação? Como impor critérios? Veja, é exatamente isso, né? É uma coisa, às vezes, as convivências familiares, como elas ela tem uma alta voltagem emocional, é difícil você botar esse limite. Eu digo que sempre que a empresa familiar, a diferença dela de uma empresa que aparentemente não é familiar, é essa voltagem que ela carrega. Então, ela é uma empresa de emocionalidade. Ela não é uma empresa técnica, ela é uma empresa de emoções. E é muito fácil você até entender. Imagine uma empresa no processo sucessório, tem 4 filhos. Aí 2 filhos querem trabalhar e 2 querem passear. Então, isso eu chamo conflito de conteúdo. Não tem como você estabelecer um pacto. Então, é preciso definir, que os fundadores definam quem são os herdeiros, ou seja, quem são os herdeiros necessários e quem são efetivamente os gestores, daqueles que vão tocar os sucessores. Esse é um outro conceito que se define, mal define nas empresas. Achar que o herdeiro é sucessor, não necessariamente. O herdeiro pode ser sucessor, mas nem todo sucessor vai ser, ele senta na cadeira porque ele é herdeiro, não necessariamente. E de maneira geral, qual é o momento para se definir a sucessão na empresa?
Muito boa pergunta também pelo seguinte, normalmente o fundador da empresa ou a fundadora, eles escolhem um momento, pelo menos isso tem acontecido muito no meu escritório, escolhem um momento quando o avião está pegando fogo. Ou seja, quando a turbina do avião está pegando fogo, eles querem tratar esse assunto e aí fazer esse tratamento, a profilaxia, é como se fosse um avião em voo. E aí é difícil você fazer. Eu sempre acho que tem que ser o preventivo. Há mecanismos cada vez mais sofisticados nas famílias de cuidar isso de maneira preventivamente, definindo a parte da legítima, a parte disponível que o pai pode colocar para os sucessores, as reuniões de família que vai se construir nesse pacto. Então, o momento é fazer preventivamente. No momento incendiado, tudo isso é muito mais dolorido. A experiência que eu tenho com um avião pegando fogo é muito difícil, acaba desaguando numa demanda judicial. Tá, ok. Muito obrigado a Paulo Roberto Canizaro, consultor de empresa, advogado, escritor, formado em ciências contábeis, formado em administração. Muito obrigado a ele pela sua presença, pela sua participação nesta edição de Conjuntura. Muito obrigado também a você, telespectador, que nos acompanha.